Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre Data Science. Meu nome é Cássio Pagnoncelli, eu trabalho como Data Scientist aqui no Nubanks desde dezembro. E essa palestra eu gostaria de estruturar mais ou menos na forma de um overview, o que é, o que não é. E no final a gente falaria um pouco de tecnologias e faria um demo aí para ver como funciona na prática Data Science. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá, então. Data Science, para que te quero? Então tá, onde se usa? Vocês já devem ter visto esse tipo de produto, esse tipo de serviço em alguns sites por aí. Recomendação de produto, quer dizer, você vai lá na Amazon, você compra um livro, sei lá, do Crepúsculo, e de repente, na outra vez que você acessa, está um outro livro de vampiro, e você não sabe como é que o site adivinha que você talvez goste disso, ou sei lá, de outras coisas similares. A gente vai falar um pouco disso aqui daqui a pouco. Esse é um dos exemplos de puramente de Data Science. Próximo, quando você vai no banco, ou quando você vai no banco pedir empréstimo, ou quando você pede o seu cartão de crédito e eles resolvem te dar R$500 de limite, não R$1.000 de limite, como é que eles sabem que eles têm que te dar só 500 e não 1.000? E assim, onde é que fica essa barreira? Aqui também é Data Science. Quando você vai fazer uma compra num site com o seu cartão de crédito e é você comprando, mas de repente dizem transação negada, a menos que você tenha fundo, a menos que você não tenha fundos. Mas supondo que você tem fundos e aí você ganha um não, da onde que vem esse não? Assim, parece tão arbitrário, mas se você olhar bem, parece mais ou menos esperto. Da onde que vem isso? A gente vai falar um pouco disso depois. Quando você pega o seu Siri ou o seu Android e tem uma funcionalidade que você fala e magicamente isso aí vira texto e do texto vai para ele faz a busca para você no Google e do Google ele das bilhões de páginas que tem, talvez até mais, que tem disponíveis, ele vai lá e acha a página para você. Tem um pouco de Data Science aí também. Reconhecimento facial, como é que você sabe que essa aqui é a Maria e aquele ali é o João e não o contrário? Reconhecimento facial também tem um pouco de Data Science. Recomendação, de novo. Self-driving cars também tem um pouco de carros autoguiados, desculpe. Você tem um pouco de Data Science também. Então a gente vai falar um pouco disso, como é que essas mágicas aí acontecem. E outra é alguma coisa em torno de uns 70%, 80% de dinheiro dos derivativos no mundo também passam por boa parte em Data Science, tipo 3 ou 4, 3,5 tri dólar por dia. Siri, pois é. Bom, esses são alguns exemplos, então a gente vai falar um pouco deles daqui a pouco. Escopo de problemas, da onde que vem Data Science? Então, ele se propõe a trabalhar numa certa interseção aí de você conhecer um pouco de negócio, ou do domínio de expertise. Um outro lado, você tem, numa outra esfera, você tem matemática e estatística, principalmente estatística. E de um outro lado, você tem ciência da computação, seja aí os algoritmos que você tem em machine learning, big data, por aí vai. Então, só tem um ponto aí que, se você olhar bem Data Science, daí você chama o cara de Data Science, parece um nome meio estranho, porque, no fundo, o cara não é um cientista. Cientista, assim, você tem que caminhar um pouco mais para ser cientista.
Mas é uma herança, é mais ou menos nos mesmos moldes de você se forma em computação, você vira cientista em computação, só que no fundo você não é cientista. É, então tá. Alguns dos problemas típicos que a gente tem em Data Science. Vamos lá. Recomendação de produtos. Você saber, por exemplo, que você está no supermercado, e aí você vai comprar cerveja, e daí do lado da cerveja tem um pacote de fralda. Aí você se pergunta, o que a fralda está fazendo aqui do lado? Aí você descobre que muita gente que vai comprar cerveja, é o pai lá com 30, 35 anos, também compra fralda, aí você decide colocar a fralda mais perto da cerveja, porque você sabe que ele vai comprar, aí você quer maximizar seu lucro. Está aqui um exemplo de Data Science, você agregar os produtos que... eles podem não ser similares, mas no carrinho eles estão sempre juntos. Manufatura, você conseguir prever oferta e demanda de produtos. Você sabe que, sei lá, em junho você vende mais, mas em dezembro você vende menos. Mas você quer saber quanto você vende para você saber quanto você tem que produzir e para você alocar recursos mais eficientemente. Aqui tem um exemplo de Data Science. Medicina é um ponto interessante porque você consegue chegar no médico e falar, olha, eu estou com dor de cabeça, dor no joelho e dor na costela. O que pode ser? Isso aqui pode ser tal coisa. Mas como é que pode ser tal coisa? Bom, porque você consegue saber que várias pessoas que tiveram tal problema também tiveram outros problemas. Tiveram tais sintomas, então eles têm certos problemas, e esses problemas eles aparecem, eles têm uma certa frequência de acontecimento. Então você consegue saber. Só que é meio difícil você pensar em, poxa, será que você vai substituir o médico? Não dá. Mas você consegue ter uma máquina que é melhor do que um médico para decidir qual remédio você tomar e baseado nos sintomas que você tem, qual problema você tem. Mídia direcionada, você vai no seu YouTube, você assiste um vídeo e de repente vem um outro que você quer assistir e você não sabe como é que o YouTube adivinhou que você quer assistir aquele vídeo. Aqui tem mais um exemplo. A internet das coisas, passar um pouco mais rápido aí. Finanças, detecção de fraude, que a gente tocou nesse ponto antes, análise de crédito, os carros autoguiados, eu vou falar dele um pouco depois. Notícias, quando você entra no seu Google News e vem a notícia que você quer ver, e não a notícia que necessariamente é mais relevante para o país. Aqui também tem Data Science. E filtro de spam, como é que o Gmail sabe que aquele e-mail é spam e o e-mail não é spam para você? É super interessante como funciona, porque essencialmente é um texto. Como é que você vai saber que aquilo lá é spam, ou como é que aquele negócio não é? Não é um negócio fácil de você, batendo o olho na primeira vez, não é um negócio fácil de você discriminar se é um ou se é outro. Pois bem, só que quando você fala de Data Science, hoje, você não tem como você fugir muito de Big Data. E Big Data, você imagina, por exemplo, a Amazon, ou eBay, Walmart, quantos esses caras têm de dados? Não cabe numa máquina. E você precisa readequar a forma como você vai pensar para você trabalhar com esse tipo de problema. Big Data é um negócio importante. Então, nem tudo que você consegue fazer com dados pequenos, você consegue fazer com bases de dados grandes, igual esses caras aí, a Walmart. Assim, esses são exemplos extremos, mas mesmo empresas, pensando aí a nível regional, tem várias empresas que têm esse tipo de problema, e você tem que usar a abordagem de Big Data para você conseguir resolver seus problemas. E quando você fala em Big Data, você tem que olhar
O teu olhar de data science tem que ser um pouco diferente, porque nem tudo você consegue fazer com Big Data. Pois bem, e vamos para o miolo do Data Science, no cerne do Data Science, que está aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, o Machine Learning eu diria que é um motor aí que faz funcionar todas essas, onde acontecem todas essas mágicas aí. E eu vou falar delas com algum detalhe. Pois bem, para Machine Learning existem três tipos de algoritmos, e eles são os algoritmos de aprendizagem supervisionada, a não supervisionada e Reinforcement Learning. Para aprendizagem supervisionada, funciona assim. Você tem um certo problema, né? Você tem um conjunto de dados, você tem a entrada e você sabe qual que tem que ser a saída. E aí você pede para a máquina, poxa, treina esse negócio aqui para mim, para ele responder com essas entradas aqui, tem que dar essas saídas aqui. Ou alguma coisa mais ou menos próximas. De modo que, quando eu coloco uma nova entrada, que não está na minha base, vai sair algo mais ou menos correto. Faz sentido? Pois bem, essa é a aprendizagem supervisionada. A gente vai ver uma demo depois. Depois, aprendizagem não supervisionada. Você tem as entradas, só que você não tem as saídas. Você fala para o algoritmo, se vira e descobre aí a estrutura do problema para mim. E aí eu quero conseguir generalizar isso depois. E, por último, você tem Reinforcement Learning. Fica um pouco fora desses dois primeiros, mas ele funciona de modo que você monta uma espécie de um robozinho e ele está num certo mapa e ele tem que se virar para ou achar a saída ou atingir certos objetivos. Esse é o exemplo de... bom, não vou falar o exemplo agora, vocês vão ter que adivinhar. Vamos lá. Clustering. Clustering, a ideia é a seguinte. Você tem isso dentro de aprendizagem, de Machine Learning. Você tem certos pontos e você tem que descobrir que... Imagina que eles não têm cor aqui. E você tem que dar uma cor para eles. E você fala assim, olha, tem que ter três clusters. Quem são esses clusters? Adivinha para mim quem são esses clusters. Mas concorda comigo que não é um negócio tão óbvio assim. Você deu longe, você olha assim, beleza, tem 3 clusters, mas... E se tivesse que ter 2? Você só acha 2 clusters para mim. Aonde que eles estão? Eles podem estar em qualquer lugar. E esse é um dos problemas de Machine Learning, você conseguir descobrir a quais clusters pertencem a certos pontos. Então, aqui, um exemplo, digamos que você tem early adopters e não early adopters. Tem 2 clusters e você tem que descobrir quando é que o cara é early adopter. Quando é que o cara está mais disposto a consumir tecnologias novas. Então, você faz uma análise de cluster para ver se ele pertence àquele cluster ou ele não pertence àquele cluster. Esse é um dos problemas que você tem. Árvores de decisão. Mais ou menos nos mesmos moldes como funciona a análise de crédito. Quando você vai fazer você vai pedir um aumento do limite do banco e o banco diz, não, eu não vou te dar aumento, não vou aumentar seu limite, ou, enfim, sua transação não está aprovada, ou qualquer desses nãos que você recebe, você quer saber como que funciona esse não, esse não tem uma estrutura mais ou menos assim. Nesse exemplo aqui, são os exemplos do Titanic, foi coletado quem sobreviveu e quem não sobreviveu do Titanic. E
Aí você descobre que você faz 3 perguntas e você consegue chutar com uma boa precisão se a pessoa sobreviveu ou não. Então, é homem? Sim. Tem mais de 9 anos e meio de idade? Sim. Então, provavelmente ele morreu. É mulher? Sim, sobreviveu quase sempre. De novo, é homem e tem menos de 9 anos e meio? Aí você tem 2 casos. E esse tipo de estrutura chama árvore de decisão. Ele pode ter tantas ramificações quanto possíveis. Ele pode ficar tão mais complicado quanto se queira. E ele serve justamente para você tomar a decisão. Você faz as perguntas e ele decide para você. Aonde que estão esses pontos? Esses 2,5, 9,5, enfim, essas perguntas, quem monta essas perguntas não é você, é o algoritmo. E é daí que vem a mágica. Redes neurais, negócio super, super interessante. Deixa eu só fazer uma enquete aqui. Alguém já viu falar de DeepMind? 2, 3, 4, 5. Legal. Vocês trabalham mais ou menos na área, não? Não, tá. Redes neurais também é um negócio bastante interessante. Eles inventaram isso aqui nos anos 50. E isso aqui tem uma variedade muito grande de aplicações. E ele tenta simular mais ou menos como é que é o cérebro, né? Você tem lá os neurônios, que são essas bolinhas aí. E você tem os axônios. Os axônios são essas arestas que ligam um neurônio no outro. Na prática, eles não se encostam. Eles ficam muito pertinho, eles ficam trocando a corrente elétrica. Conforme você passa conforme a intensidade do impulso de um neurônio para o outro através do axônio, você ativa certos neurônios e, enfim, é assim que funciona o cérebro. É assim que o que se sabe sobre sobre a estrutura de funcionamento do cérebro é baseado em cima dessa funcionalidade. E redes neurais é uma representação super simples de como funciona o cérebro. Então, essencialmente, você tem as entradas, a rede neural passa para outras camadas, essas camadas fazem outras contas, jogam para outras camadas, você pode ter quantas camadas você quiser, aqui você tem 2. E daí você tem uma saída, e essa saída aqui é essencialmente que define a sua resposta. Isso aqui o resultado que isso aqui te dá é super, super poderoso. Eu quero mostrar um exemplo para vocês, daqueles que você se assusta e você fica com medo do tipo, tá, e quando trazerem isso aqui para o mercado, será que meus filhos vão ter emprego? São coisas desse tipo. Regressão. Regressão também é um problema interessante. Imagina que você tem, por exemplo, você está no centro de Curitiba, perguntam para você, você quer ter uma ideia de quanto custa um imóvel. Aí você diz, olha, ele tem tantos metros quadrados e você quer descobrir quanto que ele custa. Então, você tem uma entrada e você quer dar uma saída. Então, esse é um exemplo, não é o exemplo que está aqui, esse aqui é um exemplo mais genérico, mas essencialmente você coloca a sua entrada, sei lá, 40 metros, e você vai ter um certo preço para aquilo lá. Não é determinístico, ele nem sempre acerta, mas é um bom chute que você dá. Isso aqui pode ficar muito mais complicado, porque você pode ter, ao invés de você ter uma entrada, você pode ter múltiplas entradas. Support Vector Machines, isso é super interessante também. Imagina que você tem um conjunto de dados e eles são dicotômicos. Dicotômico significa cada pontinho ele pertence a uma de 2 classes. Ou ele é, sei lá, masculino e feminino, 0, 1, por aí vai. E você quer conseguir discriminar
um do outro. De modo que, quando eu colocar um novo ponto, digamos, aqui, o algoritmo consiga adivinhar se ele é 0 ou se é 1, ou se é masculino ou se é feminino, ou qualquer que seja o nome das classes. Esse algoritmo... Bom, aqui tem um exemplo simples, mas aqui é um exemplo um pouco mais complicado. SVM te dá... Ele calcula essas fronteiras para você, e com essas fronteiras você consegue dar um bom chute, a princípio. Se você tem novos pontos que você precisa colocar aí e você não sabe qual chute você dá, esse é um exemplo. E essa aqui é uma das primeiras imagens de Reinforcement Learning do Google Car, não sei como é que se chama aquele o carro autoguiado do Google, mas essencialmente, se você está dentro do carro, você enxerga isso. Mas o mapeamento que ele faz é esse aqui. Você está na rua, você tem outros carros, e você tem uma rota que você tem que seguir, que está em verde, e você tem que ter um certo planejamento, respeitando certas regras, do tipo, você não pode atropelar cachorro, você não pode atropelar pessoas, você tem que respeitar os sinais, e, enfim, tantos outros restrições que você tem. Então, Reinforcement Learning, super interessante. Você não usa só Machine Learning, você usa muitas outras coisas, mas aqui tem um exemplo de como que você... Aqui tem um exemplo de uso de Machine Learning. Falando um pouco de tecnologias, saindo um pouco de Machine Learning, o que você usa? Só para fazer uma pergunta. Quem aqui programa? Tá, bastante gente. Então, algumas das ferramentas que você usa para Data Science. R, para datasets que cabem em memória. A gente usa R aqui no Ebanks, eu vou dar um exemplo depois de uso. Python com uma biblioteca que chama scikit-learn. Provavelmente é a maior biblioteca que tem de aprendizado de máquina. MLPy, também é outra biblioteca com algum relevo. Shogun, H2O é super interessante. Deep Learning, eu não falei sobre isso, mas eu acho que vale citar. Naquela rede neural que eu falei, se você tem muitos e muitos camadas, você acaba indo para uma seara de Deep Learning. A rede neural fica mais complicada e ela consegue tomar decisões muito mais complexas e muito mais interessantes. Esse é um pacote para você brincar, é super fácil. Ele abstrai bastante coisa para você. Madlib, para você usar Machine Learning direto no Postgres, é uma extensão do Postgres. Mahout em Java para os javeiros aí. Outras bibliotecas, que é o MLPEC para o C++, o NLTK, que é uma biblioteca que faz reconhecimento de linguagem natural. NEG não faz exatamente Machine Learning, mas ele te dá uns suportes ele te dá uma certa alavancagem aí para alguns problemas de missão crítica, bem importantes. E alguns softwares comerciais. A SAS, é interessante você usar SAS para datasets muito grandes. Só que é uma linguagem feia pra caramba, super feia. RapidMiner, bem interessante também. E o SPS, que é muito ruim, muito velho, não sei quem que usa. Mas usavam até um tempo atrás. O que você tem na nuvem de Machine Learning? A AWS tem um serviço de Machine Learning, o Google Cloud também, ele tem 3 serviços interessantes, que é o Dataflow, o Data Lab e o Prediction. Também tem uma biblioteca deles que é o TensorFlow, que ele não só te provê uma SDK de Machine Learning, mas ele também traz um subset do que o DeepMind faz. DeepMind é uma biblioteca de Deep Learning.
super, super interessante. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. BigML.com, a Microsoft Azure também tem, Algorithms.io e a Datambox. Outra coisa importante é de onde que você tira esses dados, como que você trata. Então, aqui tem algumas tecnologias que você tipicamente usa. A Redshift é um banco lunar, Elasticsearch, a Neo4j é um banco de grafos, a Cassandra, Dynamo da Amazon, Hadoop. Deixa eu ver o que mais. Bem, de tecnologias importantes são essas que eu gostaria de citar. Eu vou pular Visualization e eu quero ir para um exemplo, né, com vocês. Aqui no Ebanks a gente desenvolveu uma açãozinha que quando você faz uma compra, a gente... Não, pode ser. Quando você faz uma compra, a gente consegue dar um chute e descobrir se a pessoa é mais... A gente consegue dar um chute mais ou menos preciso se é homem ou mulher. Ixi. Vamos lá. Aqui. A ideia é a seguinte: você dá um nome e o algoritmo descobre se é feminino ou masculino. Alguém quer brincar? Roberval. Alex? Aí, ó. Ariel? Daí. Mas tem um if nesse código aí, velho. Não pode. Vamos lá. Alisson. Azum? Cara, que nome é esse? Dá zoom. Nazum. Dá zoom, cara. Dá zoom. Não, velho. Dá zoom pra dela. Aí. Quer falar um nome agora? Ariel já foi. William? Alcione. Alcione, velho. Alcione. Você quer quebrar minhas pernas, né? Você sabe que não funciona com Coda. Tá, Coda é nosso cachorro de estimação, cachorro, mas o algoritmo não consegue distinguir nesse caso. Sirley. Cássio. A Darcy eu não faço ideia. O que ele responder vai estar certo, né? mais 3 exemplos aí. Levantem a mão, por favor, e pensem num nome bem difícil. Tá, não. Levanta a mão. Donizete. Donizete, tá. Christian. Com H ou sem H? Acho que não. Vamos ver. Não. Último. Francis. Pô, que nome. Funciona. Enfim. Tá. Esse é o exemplo que a gente usa... Obrigado. Esse é o exemplo que a gente usa aqui no Ebanks. É uma das coisas que a gente faz. Você faz uma compra, você entra com seu nome, seu endereço, mais alguns poucos dados, e a gente tenta descobrir algumas coisas para conseguir oferecer alguns produtos, etc., para
esses nossos customers. Esse é um pequeno exemplo do que dá para se fazer com Data Science. E ele usa aqueles algoritmos que eu mostrei para vocês, a ideia deles. Essencialmente, a gente usa aqueles 3 mais 1, que não influencia tanto, para você... Como é que ele funciona? Você tem 4 algoritmos, cada um vai lá e dá um voto. Fala assim, eu acho que Cássio é masculino. Aí o outro acha que é masculino também. Aí a árvore de decisão chega lá e fala, eu acho que é masculino também. Chega a rede neural e fala, não, eu acho que é feminino. E você pega todos esses votos, ao invés de você sair tirando uma média, tem um outro algoritmo que olha e fala assim, SVM, quando ele chuta muito bem. Mesmo quando ele chuta que é masculino, ele quase sempre acerta. Então, eu vou usar a resposta dele e eu vou combinar com a resposta da árvore de decisão e eu vou ignorar da rede neural. E ele toma uma decisão baseada em cima disso. Você não precisa programar isso, mas ele descobre essa estrutura. Ele descobre essa estrutura para você. E ele abstrai bastante coisa para você. Então, ele acha os parâmetros, etc. Então, esse é um dos brinquedinhos que a gente fez aqui no Ebanks. Tá. E visualização. Outra parte importante de Data Science, voltando aqui para o macro, é como que você mostra os dados. Isso é uma coisa super importante. A primeira coisa que você faz quando você tem um conjunto de dados que você vai trabalhar, você faz uma análise descritiva, exploratória, quer dizer, você monta os seus primeiros gráficos para você entender o que tem ali por trás daqueles dados. Isso é super importante antes de qualquer análise. Outra coisa, são 5 tópicos aí que tem a ver com visualização. Framing é um negócio super importante. Framing significa você pega uma verdade e você dá uma enquadrada na verdade, de modo que você conta uma mentira falando sua verdade. E isso é um negócio que você vê bastante, por exemplo, em propaganda política, em certos anúncios, enfim. Você consegue dar um sentido muito negativo para a Data Science, e essa é uma ferramenta que está disponível, e aí depende de como que você... depende da sua ética, como que você vai usar isso. Cubozola, eu acho que eu vou pular essa parte. E outra, cuidado com falsas correlações. Falsas correlações significa o seguinte, imagina que você... É um negócio que acontece comigo. Eu tinha um tênis que era aberto, e sempre que eu colocava aquele tênis, chovia. Impressionante, eu colocava o tênis, saía de casa, pum, choveu. Se você vai fazer uma análise em cima disso aí, você descobre que a correlação é alta. Mas não significa que uma coisa tem a ver com a outra. Às vezes as coisas estão desconectadas. E você tem que ter bom senso para conseguir distinguir isso. E essa é uma das qualidades que espera-se que você tenha para fazer a Data Science, você evitar falsas correlações. E para o último tópico, eu queria deixar alguns recursos com vocês, e daí nós vamos ver um vídeo bem legal. Alguns recursos interessantes. Tem um site que chama... Alguém aqui já brincou com Topcoder? Topcoder, Spoj, HackerRanking. Bom, essas ferramentas são interessantes que você tem problemas de algoritmos, não de aprendizado de máquina, mas são algoritmos em geral. Ele te dá um problema e você tem que escrever um algoritmo que resolva aquele problema. Tem competições em cima disso aí, tanto online quanto fisicamente. Boa parte da galera que vai para Google, Apple, enfim, para essas empresas, geralmente entra lá via esses sites. Geralmente você está bem colocado.
e você consegue ir para essas empresas. E o ponto é, para esse site, tipo Topcoder, eles são um propósito geral, mas tem um site que chama Kaggle, e ele é só para aprendizado de máquina. Então, ele te dá lá uns problemas e você tenta resolver, e aí tem um ranking das pessoas mais bem colocadas. Então, uma boa parte da comunidade de Data Science está lá. Para estudar Data Science online, tem alguns sites interessantes, Coursera, edX, Stanford Online, Udacity, tem alguns outros. Tem o Data Science Community, que é bem interessante também, tem umas discussões bem legais. Stack Overflow tem perguntas técnicas, boa parte de vocês devem conhecer. E Quora, que tem algumas discussões bem interessantes também. E, vamos ver. Tá, e vídeos sobre Data Science. Eu vou mostrar um vídeo. Então, só que eu quero pular na frente do vídeo, então eu quero pular, mas eu explico o que o cara está falando. Aqui tem alguém, não sei se tem um pessoal muito velho que jogava Atari. Eu jogava quando era criança, e tinha esse tipo de joguinho. Conforme você ia jogando, obviamente ia ficando mais difícil, e chegava um ponto que ficava humanamente impossível de você jogar. E aí você faz uma pergunta: dá para você treinar a máquina para ela jogar melhor do que você? Melhor do que seus sentidos animais desenvolvidos ao longo de, sei lá, quantos milhares de anos? A resposta é dá. Tem uma empresa que chama DeepMind. O Google comprou há 3 anos atrás por meio bi. Eles tinham 2 papers e algumas linhas de código. Essencialmente é uma rede neural super treinada, e bem interessante. Isso aqui é uma máquina jogando. Tem uma hora que ela começa... O cara está com um problema no braço para segurar essa câmera. Deixa eu ver se eu chego aqui. Aqui ele dá alguns exemplos da máquina jogando, e tem uma hora que ela está jogando tão bem que assim, você olha e fala, não é uma pessoa jogando isso. Com certeza não é. E, essencialmente, isso é uma rede neural super treinada para jogar. Você tem as entradas, você faz uma modelagem do problema e você faz ele responder de acordo com certas saídas que você quer. Você treina a sua rede para ela chegar nesse estado. E esse é um dos fundadores do DeepMind. Deixa eu ver se eu acho mais algum exemplo legal aqui. Nope. Nesse joguinho aqui é interessante, você tem a bolinha que fica picando, ela fica cada vez mais rápido, e tem uma hora que você não consegue mais jogar, né, de tão rápido que fica, e assim, você olha a performance e diz, com certeza é uma máquina. DeepMind, super interessante, eles acabaram de usar isso no Google eles usaram DeepMind há um tempo. Foi um colega meu que me contou aqui, um e-banker que contou aqui. Eles usaram DeepMind no Google para eles cortar gasto com energia. Então, você está no data center lá, eles um horror de dinheiro em eletricidade, e você precisa descobrir quando é que o negócio está... A pessoa sai do data center, não tem ninguém, pode apagar a luz, e só que a pessoa esquece, enfim. Usaram DeepMind para otimizar quando que você tem de luz, para você evitar de gasto no data center.
e eles reduziram absurdos. Assim. A conta de luz deles é de bilhão. Então, só a conta de eletricidade já pagou a compra que eles fizeram do produto. E eles usam em algumas outras coisas. Alguém já viu Boston Dynamics? Aqueles bichinhos lá de corrida. Deixa eu mostrar aqui. Alguém já viu esses negócios ou tem medo desses negócios? Então, esses negocinhos conseguem escalar. Eles fazem melhor que você, pessoa. Isso aqui é incrível. Fechou? Acho que é isso. Pessoal, muito obrigado.